Cara, você precisa ser o melhor. Você tem que buscar, de forma infinita, melhorar. Melhorar. E a consequência talvez seja ser o melhor. Advogados que foram preparados para ser um operador, pensando em escala de negócio, pensando em aquisição de clientes, em funis, em estratégia e organização. E tem muito dono de empresa que já tem equipe, sabe que tem que ter equipe, não tem nem ideia do que é um processo, acha que um manualzinho é um processo, não tem nem ideia do que é treinar, não tem nem ideia de como ter um processo de contratação. Olha a oportunidade que você deixa na mesa. E aquelas soluções para problemas do dia a dia, a gente não foi treinado. Pensar fora da caixa, a gente não foi treinado. Lidar com pessoas, a gente não foi treinado. E são essas competências que faltam no dia a dia do empresário brasileiro. Quando você começa a jogar o jogo do infinito, você começa a ter um jogo mais paciente, um jogo mais intencional, mas ao mesmo tempo também um jogo de tipo assim, cara, vamos melhorar um pouquinho de cada vez, como se fosse no meu negócio. O que eu quero melhorar primeiro? Cara, vai ser o atendimento ao cliente, eu não tenho que melhorar o comercial, o marketing, o finanças, tudo de uma vez. Porque ninguém consegue fazer nada de tudo de uma vez. Então se você para e fala, cara, eu quero melhorar isso daqui. E isso daqui vai virar uma rotina, depois que esse projeto é feito, ele vira uma rotina que vai durar para sempre. Esse é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer com mais lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campagnolo. Eu sou Cristiane Campagnolo. E hoje temos um convidado aqui, um grande amigo meu, na verdade. Ele é advogado há 18 anos, tem escritório em 4 estados, faturamento de 8 dígitos. Ele também é ex-corregedor federal e superintendente nacional de armazenagem na Conab, mas também é professor de gestão e escala para donos de escritórios de advocacia, com mais de 40 mil alunos, com um método reconhecido como MBA pelo MEC. Seja muito bem-vindo, meu amigo Euro Júnior, tudo bem? Quando os outros falam assim, parece até, né? Você se sente até importante, né? Você é Olha, importante. se você não fosse importante, você não estaria aqui. Gratidão, gratidão. Alegria minha estar aqui. Me sinto honrado, tá? Campa, Cris. E vai ser legal esse bate-papo. Espero que o pessoal de casa goste. Ah, com certeza. Maravilha, maravilha. Você tem um bordão, né, que eu acho muito legal, que é Jogue o Jogo Infinito. Joga o jogo do infinito. Opa, fala um pouquinho dele pra nós, hein? Cara, é porque assim, eu acho que o ser humano, em geral, ele quer resultado rápido. Todo mundo quer muito resultado rápido. Você quer fazer uma dieta, emagrecer rápido. Você quer ler o livro, 50 livros num ano. Você quer, sabe, quando você quer tudo de uma vez? E quando você começa a jogar o jogo do infinito, você começa a ter um jogo mais paciente. Um jogo mais intencional, mas ao mesmo tempo também um jogo do tipo assim, cara, vamos melhorar um pouquinho de cada vez? Como se fosse no meu negócio. O que eu quero melhorar primeiro? Cara, vai ser o atendimento ao cliente. Eu não tenho que melhorar o comercial, o marketing, o finanças, tudo de uma vez. Porque ninguém consegue fazer nada tudo de uma vez. Então, se você para e fala, cara, eu quero melhorar isso daqui. E isso daqui vai virar uma rotina, depois que esse projeto é feito, ele vira uma rotina que vai durar para sempre, né? Entre aspas, eu defendo muito isso. Então, estudar, você tem que estudar para sempre. Você vai comer bem, você tem que comer bem para sempre. Tudo que importa na nossa vida, você tem que fazer para sempre. Então é o jogo do infinito. Na verdade, as pessoas estão sempre buscando bala de prata, né? Isso. Soluçãozinha mágica para resolver tudo. A gente costuma comentar, Euro, porque nas nossas metodologias daqui para empresário, vem muito empresário às vezes e o cara tá lá 10, 15 anos, sofrendo, remando. Aí ele entra, ele quer resolver em 30 dias. Mas, cara, não tem como, Não vai rolar. impossível. Você levou 15, 20 anos para fazer esse monte de M na tua empresa. Que se a gente levar um ano para consertar, tá louco de bom? Não. Estamos no lucro. Mas você não faz tudo de uma vez só. Por quê? Você vai enlouquecer tua equipe e vai nos enlouquecer. E eu não quero ficar louco. É a brincadeira que eu sempre faço, né? Ou Mas devorar a metodologia tudo Devorar em uma tudo. semana. Não, mas é Não constância, vai né? conseguir deglutir tudo aquilo, né? E ainda tem aquele segundo aspecto que, por mais que você acelere com intensidade e consiga fazer uma melhoria rápida, essa melhoria ela tem que ser observada para o resto da vida. Total. Então não adianta você ter pressa. Não adianta, sabe? Não, vou montar aqui um time comercial na minha empresa. Aí você contrata lá, comercial, closer, SDR, Contrata um monte 10 de e nem gente, sabe vender. tal, e aí você quer, sabe? Você bota energia Do naquilo. dia pra noite quer que dê Você resultado. quer que dê resultado. E exponencial. depois, você não cria liderança, você não treina essas pessoas e capacita para gerar essa operação só com a sua supervisão
entendeu? E aí acontece que, não, cara, você quer criar um time comercial, você tem que criar isso de uma forma que jogue o jogo do infinito. Isso daqui tem que rodar sozinho para sempre. Né? Tem que ser algo que você tenha ingerência para sempre. Então você tem que criar liderança. Isso serve para tudo. A dieta, você pode tomar uns monjaro lá, que o pessoal tá gostando muito, emagrece. Mas, cara, se você Para de voltar... tomar, engorda de novo. Se você... Velhos hábitos, velho É. peso, efeito sanfona. Exato. Não, na verdade, se for olhar para qualquer negócio, né, o resultado de um negócio ele é a soma dos hábitos que você tem, né? Então, pequenas mudanças feitas consistentemente, a gente prega muito isso, sabe? Uhum. Cara, faz meia horinha por dia aquilo que tem que fazer, aquilo que você não faz. Meia horinha até você pegar o hábito. Mas pega esse hábito. Quando você vê de meia hora, passa para 1 hora, 2 horas. Quando você menos espera, você tá o dia inteiro pensando na melhoria do teu negócio. É isso. E vira um isso, hábito. E vira um hábito. É Exatamente. muito isso, assim. E a gente tem até tatuagem, assim. Eu tenho uma tatuagem que é o símbolo do infinito. O pessoal do nosso grupo lá, da nossa empresa, tem gente com essa tatuagem porque é um valor. Um valor. Isso é dito toda semana na nossa reunião de cultura. A gente bate muito nesse valor. Cara, aqui a gente tá jogando o jogo do infinito. A gente também traz um conforto pra gente, que é empresário. A gente se compara muito, né? É sempre a grama do vizinho é mais verde. Sempre. Mais verde. Você olha e fala, cara, mas será que eu tô fazendo... Cara, vem cá, qual é a melhor empresa de telefonia do mundo? Aí você vai falar, ah, não, beleza, de telefonia hoje que faz celular é a Apple. Mas a Apple é a melhor do mundo para sempre? Não, era a Não. Nokia. Ninguém é o melhor para sempre. Então, É. quando você começa a jogar o jogo do infinito, você também tira essa pressão. Cara, você não precisa ser o melhor. Você tem que buscar, de forma infinita, melhorar. É. Melhorar. E a consequência talvez seja ser o melhor. Mas se você não buscar essa melhoria contínua, cara, você nunca vai ser o melhor. Ou você vai até dar um picozinho ali e E depois... quando vê, cai, né? depois... Exatamente. que é o E você nome- pegando, por exemplo, a Apple, nem sei se ela é melhor, né? Mas ela é que mais sabe se vender. Exato. Então também conta muito, né? Não é só ter um bom produto, ter um bom serviço, você tem que saber levar isso pro mercado. Como é que é o nome daquele que era o aparelho anterior à Apple? BlackBerry. BlackBerry. Por que eles caíram? Exatamente porque eles não olharam isso que você estava Não falando. jogava o jogo do infinito. Não jogaram o jogo do infinito, porque eles achavam que estavam no topo. Não E acreditaram. que ninguém ia passar eles. Chegou um ponto que eles caíram do topo pro fundo do poço. É isso. Mas é conta aí isso. pra gente aqui, você fala em escritório em 4 estados. Eu conheço teu escritório virtual, que é o que nos atende, né? Mas onde são esses 4 estados? A gente tem né? Florianópolis, Cuiabá, Brasília e Goiânia. E é engraçado que cada um deles atende um nicho. Ah, entendi. Então, em Florianópolis, a gente atua só com o negócio de educação online. Uhum. Brasília é só pessoas com doenças graves, portadores de doenças graves. A gente atua muito com ações contra o plano de saúde, ações contra contra a Caixa Econômica Federal, porque tem seguro que, por exemplo, a pessoa tem uma doença grave, um câncer, ela pode quitar o imóvel, o financiamento do imóvel dela, né? O financiamento habitacional. E muitas pessoas não sabem Não desse sabe, direito. isso tá até nas letras miúdas lá, né? Isso. Então, assim, a gente atua só com pessoas com doenças graves. Em Cuiabá é só trabalhador acidentado. Ô, louco. Nossa, Só. totalmente nichado. Isso. Eu defendo isso, assim, que a melhor forma de você ter gestão, na minha opinião, é você não tentar abraçar o mundo. Com certeza. Entendeu? Você saber muito bem quem é o seu público-alvo, você tem uma prateleira de produtos. Então, a gente tem outros nichos, por exemplo, contabilidade, agência de marketing, tem outros tipos de empresa no grupo. A principal dela é o escritório de advocacia. Mas, por exemplo, a gente faz a parte tributária para empresas do digital, a gente vira e fala, cara, a gente tem um contador aqui também, caso você precise. A gente tem uma empresa de recrutamento aqui também, caso você precise. Então, a gente tem outros negócios e todos eles seguem os mesmos nichos. Entendo. Porque você já entende as dores, desejos. Você já tá no cliente, né? Exato, o cliente Claro. é seu. Então, você horizontaliza a prateleira de produtos e atende Com certeza. Aumenta o mais o LTV, cliente. né? Exato, Joga esse exato. jogo. O jogo do infinito. o jogo do O infinito. jogo do infinito. Total. É isso. É o que a gente até chama, assim, curiosamente, a gente fala que o nosso sonho não é ter o LTV, Uhum. é ter o FTV. Aí muita gente, FTV, eu falo, é o Forever Time Value. Ah, Eu perfeito. quero que as pessoas sejam meus clientes para sempre. Pra sempre. Sabe? Eu dou aula de gestão para dono do escritório de advocacia. Cara, a gente tem agência de marketing para esse cara, a gente tem um RP, software jurídico para esse cara, a gente tem contabilidade para esse cara. Então a gente vai criando outros produtos para falar, cara, o que você tiver de dificuldade, a gente está aqui para te atender. E a gente atende isso de forma nichada, porque a gente conhece muito bem as suas dores, o seu, enfim, o seu universo, o seu nicho. Perfeito. É que basicamente o que o Euro faz, né, apresentando aqui, é
Ajudar escritórios a funcionar melhor, assim como a gente faz para empresas, né? Só que Isso. o euro ele tem um nicho que é o escritório de advocacia. É isso. É mais Isso aí. fácil. Eu sempre falo, né? Eu conheci o Denner, da Uhum. V4, um cara que eu achei fantástico Uhum. conhecê-lo. E ele faz marketing para qualquer negócio. Uhum. Eu fiquei assim, cara, isso deve ser É muito muito desafiante. difícil, muito desafiador. É muito desafiador. As empresas que crescem mais rápido, e eu acho que de uma forma mais, vamos botar entre aspas, fácil, são aquelas que elas olham para o nicho e falam, cara, esse nicho aqui eu vou ficar muito bom nesse nicho. As verticais, né? Isso. Com Não certeza. é a única forma, né? Porque o Denner é um exemplo disso. Vocês também são um exemplo disso. Vocês têm um conhecimento muito lateralizado, se você parar para pensar. Porque você sabe muito de gestão de diversos nichos. Então, isso eu admiro muito quem tem essa versatilidade. Eu Eu acho que achei não mais. seria, eu acho que não seria tanto versatilidade como ele é uma verticalização do conhecimento. Até porque a gente atua naquilo que é o coração do negócio, É um né? core. Então, um pouco impacta o ramo em que ele atende. Que é mais a parte estratégica mesmo, CAC, Exatamente. LTV. A gente Então, costuma até brincar assim, tem 3 nichos que a gente não atende de jeito nenhum. Não adianta insistir, não adianta fazer proposta, a gente não atende. O primeiro nicho é a escola de datilografia, acho que nem sabe o que é isso. O segundo é locadora de VHS. E o terceiro é posto de combustível para disco voador. Esses 3 ramos a gente não consegue dar jeito. Assim. Mas vocês estão certos, é porque se você para ver o negócio, basicamente todo o negócio é uma arbitragem de LTV sobre CAC. Exatamente. Né? Então, se você sabe entender o negócio na linguagem mais de números, cara, não importa o É o nicho. jogo da performance. É isso. É o jogo da Uhum. performance Sensacional. e também entender de gente. Uhum. E tem uma coisa que toda empresa tem, não interessa o nicho. Boleto, Uhum. boleto para pagar qualquer um tem. Funcionário. Gente, funcionário, gente para trabalhar e todo mundo tem. E produto para entregar, ou produto, ou serviço, ou Uhum. que Porque tem que seja passar por uma esteira de organização interna, no Sim. mínimo. né, pra Então, avançar. essa organização é o nosso kernel, essa é É. a nossa verticalização, né? Exatamente. Sim. E faz muito sentido mesmo. Faz, É. com certeza. Agora eu quero te fazer uma pergunta assim, ó, porque é natural quando você pega assim negócios extremamente nichados que o empresário olha e diz, não, mas isso aqui é muito técnico, é muito especialista. Então, por exemplo, a gente tem empresas de engenharia, indústrias, você que só atende serviços jurídicos, acontece muito do empresário, puxa, mas peraí, meu serviço jurídico não sou uma empresa, sou um prestador de serviço e eu não consigo replicar, é a minha inteligência. Acontece isso ou não? Olha, é uma crença, Uhum. né? É uma crença. O advogado tem essa crença de assim, primeiro, aquelas crenças de delegação também. Ninguém vai Uhum. fazer tão bem quanto eu. Sou eu que tenho que fazer. O cliente me procurou quando é serviço. Tem muito isso, né? Vocês devem Uhum. ver Uhum. bastante isso. E essa crença, ela reflete como consequência nessa visão de eu não consigo delegar. Eu não consigo, eu tenho que ser, digamos assim, eu não consigo escalar. Uhum. E muito pelo contrário, quando você começa a ter um serviço, todo serviço ele tem um by the book, né? Ele tem um playbook, um procedimento operacional padrão, que vai desde a parte que é o onboard desse cliente até a entrega final, você pegar o NPS e perguntar como é que foi toda a jornada desse cliente lá. Então, assim, uma vez que você tem todos o sol de atividades que são feitos, os materiais necessários para fazer essa atividade, aí chega uma das palavras que eu falo que todo empreendedor tem que ter a coragem de largar, é como se fosse filho quando está aprendendo a andar de bicicleta. Deixa ele sozinho. Deixa ele sozinho. É a hora que Vai você vira e cair? fala, Claro que cara, vai. vai cair, vai dar problema, mas, cara, senão seu filho nunca vai andar sozinho, né? Então, assim, o advogado também tem essa Também crença. tem esse ponto. Tem. Uhum. Eu acho que o principal desafio do advogado no começo é ele quer ser generalista. Uhum. Então, ele olha Uhum. assim e fala, cara, eu não posso perder cliente. O que O vier, que vier, o abraço. isso. E eu sempre falo assim, qual que é o estoque do prestador de serviço? É tempo. É tempo. Você tem um limite de tempo, enquanto você está no operacional. Tanto que quando você acabou o seu estoque de tempo, você compra o tempo de outra pessoa. Você Exatamente. contrata alguém para trabalhar com você. Então, o generalismo ele tem um grande problema, que é, imagina que chega hoje aqui para mim uma demanda de direito marítimo, que eu não conheço. Vai ter que estudar pra caramba. Eu vou ter que estudar para caramba, eu vou gastar muito tempo Muito tempo. para entregar algo
que vamos supor que eu cobre 50 mil reais. Ou você vai tomar prejuízo ou não vai ser competitivo com um mercado especialista. Exato. E na outra mão aqui, a gente, pô, advogando para infoprodutores, nosso ticket de entrada é de 48 mil, a gente já tem POP de tudo, automatização ao máximo. Então, que a gente consegue entregar com muito menos estoque Uhum. o mesmo valor final. E o cliente já começa a nos olhar como autoridade. O cliente já começa a nos olhar, tipo assim, pô, olha só, uma confiabilidade muito maior. Eles só fazem isso, né? Do que você ficar pegando de tudo. Tem que E estudar a lei de tudo. Exato. E o pior, aí você não consegue delegar. Por quê? Como é que eu vou delegar algo que eu não tenho um padrão? 150 coisas, né? Você não tem um POP. Exatamente. Você não tem nada dentro do meu negócio que ensina a fazer isso porque é um caso novo. E aí, por isso que o cara fica escravo do escritório de advocacia dele. E eu acho que isso é um padrão para serviço, tá? Eu olho assim, porque minha mãe era dentista, né? Ela aposentou, mas a mentalidade é essa, do tipo assim, ela fazia de tudo e tudo mais, ela tinha uma formação em endodontia, mas só que ela olhava e falava, cara, não dá para delegar. Mas por quê? Às vezes ela fazia uma extração, às vezes ela botava um aparelho, às vezes ela fazia um branqueamento, que é estético. Então, toda hora ela fazia algo novo. Não tem padrão, não tem uma boa delegação, né? Mas você estava falando, eu estava me lembrando assim, um dos primeiros clientes que eu atendi quando a gente começou toda essa estratégia de ajudar empresários a fazer a empresa crescer, ter mais lucro, sem depender tanto dele. Esse empresário tinha uma fábrica, tem ainda uma fábrica de facas artesanais lá no Rio Grande do Sul. Lembra, né? Quem que é? E não sei se já foi numa fábrica dessas, mas é um processo quase que todo artesanal. Você lida com sujeira, cabo de osso, chifre, aquela coisa ali. E ele com 40 e poucos funcionários. Certa vez eu fui visitar ele, a empresa era um andar térreo, onde tinha um escritório, embaixo a fábrica, um terreno declive. E eu cheguei ali para a secretária de surpresa e perguntei, cadê o fulano? Ah, tá lá embaixo na fábrica. Desci até a fábrica, tava ele lá cortando o chifre e fazendo faca, né? Aí eu perguntei, cara, o que você tá fazendo aqui? Ele me olhou e disse assim, é que eu tenho que trabalhar um pouco, não dá para ficar só no escritório. Quer dizer, olha a mentalidade, né? Tipo, se eu não tô lá me sujando, literalmente colocando a mão na massa, eu não tô trabalhando. Mas e se a gente parar para analisar, cara, isso vem muito da cultura. Sim. Isso vem muito até da faculdade. Sim. Você se formou em direito. Quando é que você aprendeu em direito a liderar pessoas, a fazer marketing, a delegar, a criar uma padronização? Não se aprende isso. Não aprende. Se aprende a ser executor. Operador. Operador. Sabe como é que eles chamam na advocacia? Conta aí. Operador de direito. Operador O de nome direito. já tem. Já é operacional. Operador Olha só. de direito. Operador Você de direito. forma, você, olha, fulano é um bom operador do direito. Olha só É. como é que é uma crença enraizada. Uma crença enraizada. E aí tem gente que ainda diz assim, não, mas o problema é que eu não tenho faculdade de administração. Não muda nada. Você vai aprender o quê? Vai Mesma aprender a coisa. administrar a empresa de alguém. Uhum. Ponto. Lidar com números, com burocracia, só isso. Então, a Fazer gente um é trabalho preparado- operacional na empresa de Na alguém, empresa de né? alguém. Porque não é administrar, fazer Não, gestão, esse claro tipo que de não. coisa. A gente é Uhum. preparado para ser operadores, né? Executores. Isso é muito louco. E isso vem desde a escola. Acho que dá para puxar até o assunto de escola aqui. Porque como é que a gente é preparado aqui no Brasil? Talvez isso aí seja um problema congênito do mundo. A escola foi feita para doutrinar as pessoas a pensar naquilo que a escola quer que você pense. É. E não problemas pensar de fora da caixa. escopo fechado, né? Exatamente. Então, a escola formatou as pessoas para pensar só aquilo, com aquele limite de raciocínio, para poder fazer aquelas atividades que tinha ali. Agora, e aquelas soluções para problemas do dia a dia? A gente não foi treinado. Pensar fora da caixa, a gente não foi treinado. Lidar com pessoas, a gente não foi treinado. E são essas competências que faltam no dia a dia do empresário brasileiro. Uhum. Agora, quantos por cento, assim, dos escritórios você acredita que eles têm esse perfil mais de eu sou uma empresa e não um prestador de serviço? 2%. 2%. 2%. Olha só. Sendo bem honesto. São 1,5 milhão de advogados no Brasil. Uhum. A profissão liberal que tem mais pessoas formadas no Brasil. Só pra você ter noção, metade dos advogados do planeta estão no Brasil. É Ô, mesmo. louco, É um nicho grande. a gente precisa de tanto advogado assim Cara, aqui? Eu vou te falar, não. Por quê? Tanto que existe hoje uma parcela grande, quase a metade desses advogados não estão advogando de fato. Uhum. Eles estão em outros empregos. Porque Que não tem a ver com direito. porque não que o mercado saturou, mas o mercado generalista, daquela forma, ele saturou. Sim. Uhum. Saturou. Não profissionalizado, saturou.
E aí essa galera não consegue se colocar no mercado. E aí eles vão trabalhar como, enfim, várias outras profissões que não o do direito. Tem muita gente que vai para o serviço público também, concurso, né? Tem muita gente. Então eu falaria assim, de 1.500.000, cara, hoje são 40 mil escritórios registrados no OAB. Registrados. É. Nossa. E mesmo assim, esses escritórios, nem todos têm uma visão de negócio. Sim. Então, eu acho que vai muito desses 2% mesmo. 2% em 1,5 milhão ia dar 30 mil. Eu acho que é isso, uns 2%. Os 2%. São, assim, são profissionalizados. É o quê? O dono do escritório, ele não está na operação. Ele já enxerga o escritório, tipo assim, não, olha, a gente fechou tantos contratos, a meta é tanto, porque o LTV é tanto, então dá para investir mais nesses canais de aquisição. Ele já tem uma visão de negócios mesmo. E 98% não. Tanto que eu falo assim, na minha área como negócio de educação em gestão para advogados, a gente tem um oceano azul, porque a maioria a gente não consegue nem atender. Se Aqui- chega a 40 mil agora, assim, as pessoas não sabem. Aqui eu quero Isso. fazer uma aspa bem importante nesse assunto, quero falar diretamente aqui olhando no teu olho. Olha só o que a gente está conversando, tá? O advogado, que é o cara que foi preparado para ser um operador de negócios, tá? Qual que é a diferença? O advogado ele é preparado para isso. O empresário ele sabe que ele vai ter que ter uma equipe, Sim. entendeu? Então a gente já tem um grande volume, por mais que sejam 2%, já tem um grande volume de advogados que foram preparados para ser um operador, pensando em escala de negócio, pensando em aquisição de clientes, em funis, em estratégia e organização. E tem muito dono de empresa que já tem equipe, sabe que tem que ter equipe, não tem nem ideia do que é um processo, acha que um manualzinho é um processo, não tem nem ideia do que é treinar, não tem nem ideia de como ter um processo de contratação. Olha a oportunidade que você deixa na mesa. Pode dar uma puxada de orelha Bom, também? deve? É porque Aqui a gente não tá para fazer amigo, tá? Eu sempre falo isso. A gente tá aqui pra falar a verdade. Eu sempre falo assim, existe uma pequena parcela do empreendedor e tem uma grande parcela do cara que tem um CNPJ para ele ter o emprego dele. Boa. Isso aí. Entendeu? Assim, eu tenho uma empresa para pagar minhas contas, para criar meus filhos e depois, meu irmão, ele paga o INSS. Paga o INSS, porque depois eu quero aposentar. Ele não tem uma visão que a empresa dele pode ser um negócio, que ele pode desacelerar no futuro, porque ele tem uma gerência, pessoas para fazer, que ele não precisa estar ganhando 7 mil reais ali depois da Previdência, como os meus pais, é porque eu tenho isso em casa, entendeu? Assim, e que, pô, eu fico muito feliz de hoje ver meus pais, eles fizeram um pezinho de meia deles também com imóvel, né? Aquela coisa do, pô, por que você não fez uma clínica que durasse o resto da sua vida, pelo menos, sem Pudesse te você- aposentar. Né? Exato. E minha mãe ganhava muito bem. Vamos botar assim, números de hoje, vamos botar uns 40 mil reais por mês. Para dentista é ótimo. É muito bom. Quando ela se aposentou, ela caiu para 7 mil, mais os aluguéis. Os aluguéis vai dar algo em torno de 10 mil, aí ela não faz nada. Tipo, mas caiu tem o padrão pela metade. Caiu o Caiu. padrão pela metade. É. Entendeu? Mas aí que tá uma realidade, ó. Quem tem um negócio e pensa nisso, que é só para você sustentar a tua família, para você ter um alto emprego, tem que entender que tem o pior emprego do mundo. Por quê? Porque se ele for CLT de alguém, 6 horas ele bate o ponto, ele vai para casa, domingo ele fica em casa, passou 12 meses, férias de 30 dias, ganha 1/3 a mais, e se o patrão quiser mandar embora, ele vai sair com uma bolada. Que é a E não realidade tem que do pagar Brasil. salário e férias Não de paga ninguém. salário. Agora, este cara, coitado, se ele ficar doente, não tem ir lá pedir um atestado. Ele pode até pedir, mas vai servir para quê esse atestado? Então, além dele ter que trabalhar doente, se ele não trabalhar, ele vai deixar de faturar. É loucura. Então, Mas pra vocês mim, concordam com esse padrão? Concordo plenamente. Concordo Eu concordo tem com essa. muita gente Sim, que- Ah, sim, concordo, sim, tem sim. muita Tem gente. muita gente sim, que tem essa mentalidade. tem muita E gente. vamos bater de novo nisso. Pensa assim, ó, tem 2 tipos de empresário, então. O tipo de empresário que abriu a empresa para ter um negócio, para prosperar, para gerar emprego, gerar renda, para melhorar, para ser inovador naquilo que ele faz, para desenvolver produtos novos, serviços novos, para dar realmente o up no mercado, para melhorar a vida dos outros. E tem aquele que abriu uma empresa porque não conseguia arrumar emprego na empresa dos outros. É isso. Tá tudo bem, Cris. Eu não vou criticar esse caso, tá? Eu não vou. Só que, assim, ó, abriu a empresa porque não conseguiu um emprego. Tá legal. Na Mas hora de abrir até passa. Até passa, entende? Mas assim, porque o que acontece? Tem 2 tipos de pessoa. Vamos separar isso em 2 tipos.
Tem aquele que não arrumava emprego em lugar nenhum, porque não merece emprego em lugar nenhum. Sim. Aí vai abrir uma empresa, com perdão, né? Mas ele só vai refletir a incompetência que ele foi a vida inteira, Sim. tá? Mas tem o outro tipo. Tem aquele cara que cresceu na carreira, ele tá no teto, opa, aqui eu não cresço mais. Então eu vou daí é abrir uma diferente. empresa para trabalhar para mim. Eu enxergo que o nosso caso foi assim, quando a gente abriu a nossa primeira empresa. Eu já estava num teto de salário que na minha região nunca mais ia ganhar mais daquilo ali. Tinha Então, 21 anos. Tinha 21 anos. Então, se eu quisesse ganhar melhor, cara, trabalhar para mim, foi uma estratégia. Mas independente do caso, porque esse cara que, mesmo assim, não arrumava emprego porque não era bom, ou não arrumava emprego porque ele acreditava que ele já estava acima, no momento que eu abri um CNPJ, sentei na frente de um contador, tá? Até então, eu tenho uma profissão. Eu, por exemplo, era programador de computador. O teu cliente era um advogado. Mas sentei na frente de um contador, abri um CNPJ, minha profissão mudou. Sim. Agora eu sou um empresário. Então, como empresário, eu tenho que agir como empresário. E agir como empresário, eu colocar estrutura a meu favor, eu contratar gente para trabalhar para mim, eu colocar meus recursos, meu marketing, tecnologia, tudo para trabalhar para mim. Não é eu estar executando. É muito isso. E assim... Posso colocar um parênteses aqui? Claro. Olha só, a gente aprende na faculdade, eu fiz ciência da computação, você fez de direito. A gente aprende na faculdade a ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Uhum. A gente Operador, abre, né? Operador. A ganhar dinheiro com o meu trabalho. Aí depois eu abro a empresa, eu aprendo a empreender com o meu trabalho. Mas a função real de alguém que abre uma empresa, um CNPJ, é aprender a ganhar dinheiro com o trabalho dos outros, não com o seu próprio trabalho. É gerir a orquestra para que funcione como se fosse um Spotify, É isso. que faça as coisas sem depender de mim. Eu acredito que tem 2 tipos de advogados. Eu acho que pode até ser cancelado com isso daí. E 2 tipos de empreendedores, que é na mesma linha, tá? E um amigão meu, que ele me falou uma coisa assim que eu acho que eu vou trazer pra cá, tomara que eu não seja cancelado, que é o pangaré e o alazão. Presta Aham. bem atenção. E não que o pangaré possa não possa Virar se alazão. tornar Uhum. um alazão. Perfeito. Não é DNA isso. Não é DNA. Tá. Não é DNA. É a mentalidade. Uhum. O pangaré é aquele que ele vende hora e ele quer pagar as contas. Uhum. Ele acha... E qual que é o estoque dele? É o serviço dele jurídico, no meu caso. Só dele, no caso. Só dele. Então ele começa a ganhar um dinheiro e ele olha assim para a advocacia e fala, cara, que massa, tô vivendo bem. Eu, ao invés dele investir para se tornar um empresário, um alazão, Uhum. ele fica num ciclo dos ratos ali, que ele compra um carrão, Uhum. ele compra um terno bom, ele compra um relógio legal e ele tá se achando. Ele tá se achando o alazão, mas não é um alazão. Por quê? Se ele adoecer, o escritório Você vai dele- relógio, carro, escritório. vai ter que... O negócio para de funcionar. Uhum. O alazão, e tem uns filhotes de alazão, né? Que Uhum. é aquele que já entra com a mentalidade, tem muito moleque novo, muito advogado, moleque, né? Muito advogado e advogada que saem já da faculdade, fala, eu não quero empreender. Esses já têm uma visão mais arrojada, sabe? E não são poucos. Que é o quê? O cara que já olha e fala assim, eu quero que esse escritório rode sem mim um dia. Perfeito. Um dia eu quero, cara, viver uma vida com liberdade financeira, porque não vai depender só da minha hora, eu posso contratar outras pessoas e ganhar mais, com liberdade de tempo, porque eu vou conseguir sair do escritório, né? Pô, uma coisa que a gente está se preparando para ser pai, né? Eu e minha esposa. Agora, meu Deus do céu, eu quero trabalhar de tarde e de noite, de manhã eu quero estar com meu filho, eu quero ver meu Perfeito. filho crescer, entendeu? E geográfica também, né? Viajar, tá aqui, viajando para ver os amigos. gravar Sem um parar a podcast, operação, né? Sem parar a operação. Agora, falando em parar a operação, na tua área aqui, no serviço jurídico, como é que você prepara o advogado para que ele cresça sem perder a qualidade daquilo que ele faz? Cara, muito bacana, muito bacana. Primeiro passo, assim, eu gosto de dar muita clareza onde ele está dentro da máquina. Então, assim, ó, o organograma é o primeiro passo. O caboclo chegou, a gente mostra o organograma, mostra um rol de atividades que ele vai fazer, um descritivo do cargo para ele, que já tem um plano de cargos e salários. Que você pode chegar até aqui, onde ele tem participação nos lucros, ele vai viver bem. Vai ficar rico? Não vai. Mas vai viver bem. Rico só se ele tiver um negócio dele. Rico, ou ele se torna sócio, ou ele sai para fazer o negócio dele. Uhum. E a gente tem também um programa de partnership. Mas isso a gente nem apresenta para quem entra no primeiro momento, não. Uhum. Eu falo, olha, tem uma trilha longa para você aqui. Tem os manuais, né, que são os POPs. A gente
tem treinamento constante para essa galera e muita meta, né? A gente tem ali os indicadores de desempenho para cada uma das funções, falando, olha, você vai fazer isso daqui, por exemplo, um advogado tributarista. Você tem que, em 90 dias, a empresa que chegou, você tem que fazer todo o planejamento tributário dessa empresa, analisar todos esses materiais da empresa, trazer uma resposta, né, de quanto que eles podem economizar, fazer um parecer e tal. E, bicho, a gente vai jogar um monte aqui, você tem que fazer um volume de até 36 empresas nesse período. É isso que a gente espera de você. Se você conseguir fazer mais do que isso, você vai ser bonificado. Se você conseguir fazer isso, tá tudo bem. Não é mais nem menos. Se você fizer menos que isso, você pode ter um problema aqui dentro. Então, assim, a gente já prepara, eu acho que a obrigação do dono do escritório de advocacia é preparar o escritório para que você possa receber qualquer pessoa. A sua primeira obrigação é gerar demanda para eles, né? E depois ir montando um time. Se não adianta ter equipe, se não tem negócio Exato. pra O atender. primeiro ponto, cara, vamos jogar demanda. Segundo, vamos trazer pessoas que tenham muita clareza. Isso que entregue. No final, ele começou a fazer... Eu sempre falo, o sócio, o colaborador se torna sócio quando você tem medo de perder ele. Quando você olha e fala, o custo de eu perder esse cara é muito maior do que o custo de eu dar uma fatia do bolo. E aí a gente entra com um programa de partnership. E os programas de partnership são para aqueles que se destacam, geralmente já estão em cargos de gerência. Então hoje a gente são 6 sócios do escritório, eu sou majoritário, eu e a doutora Juliana, mas que a gente vai criando bonificações para eles, depois que eles já performaram, que a gente olha e fala, cara, eu não posso perder essa pessoa, véio. Eu não posso. Hoje eles já lideram um time grande. Eles não são sócios da operação em si, eles são sócios de algumas cadeias de negócios que geram. Dentro do escritório, eles têm, é como se fosse uma empresa de capital aberto. Tá. Entendi. Eles começam a comprar, eles têm a bonificação deles. A gente cria a bonificação extra para eles, como são premiações, para ser bem exato. E fala, ó, você tem 2 caminhos com essa premiação. Ou recebe ou converte. Exato. Perfeito. Então, ele investe. Ele se torna sócio, mas ele investe. Isso. Perfeito. E é um sócio que, vamos lá, em 10 Não anos... é só me dar aqui um pedaço porque eu tenho medo de te perder. Você aplica o teu trabalho muito bem feito, dá resultados pra gente, aí você ganha uma parte. Mas aí que tal? Ganha-ganha. Porque é importante, não é só ter o medo de tá comendo na mão. É importante a gente bater nesse ponto. Não é aquela pessoa que tá comendo na mão. Não. É importante a gente bater nesse ponto, porque é uma das perguntas que eu recebo com certa frequência, sabe? Vale a pena da sociedade para um funcionário para não perder ele? O verbo Digo, já olha, tá errado. Já tá errado. Exatamente. Existe. E é o que eu falo. O que faz você ser comprometido com a tua operação hoje? É a grana que você botou lá no começo, o esforço que você botou, o sangue. Aí você vai dar... qualquer zebrinha que der, qualquer queda de faturamento, o cara vai dizer, agora você compra a minha parte que você deu, porque agora não é mais interessante para mim. Mas a forma como o euro faz é muito bacana, porque ou ele te entrega um prêmio em dinheiro, imagino, né? Sim. Ou em dinheiro ou em ação. Ou ele converte em ação do negócio. Então, de certo modo, tá desenvolvendo um ganha-ganha. Sim, sim. E assim, quem que é mais comprometido com a ceia de Natal? O porco ou a galinha? Comprometido? O porco, ele né? dá o bacon, Dá o né? bacon. A galinha dá um ovo ali que ela já pôs fora. Não dói nada, né? Quando você chega pro colaborador e fala assim, cara, você vai entrar aqui, mas você também tá entrando no risco. Vai me dar o bacon aqui. Se der prejuízo, filho, tá aí. Se der prejuízo, tá aqui o nosso DRE, tá aqui o nosso DFC, é uma empresa boa, é um escritório que tá indo bem. Mas, cara, se um dia lá na frente der ruim e a gente tiver que aportar, você tem que aportar também. Exatamente. Então a gente joga um jogo muito... Você quer? É assim, né? Você quer ou você não pega o dinheiro. Claro. Mas só que, graças a Deus, quem chegou nesse nível de fazer uma oferta, entrou para a empresa e aí entra naquela... Você baixa brutalmente o turnover de colaboradores, de bons colaboradores. Eu não gosto da palavra reter, que parece que é uma coisa... Né, tipo, nossa, sou escritório, é uma coisa horrível, tem que reter, né? Não. Tá trancando a pessoa. Né? Não, eles ficam porque você traz uma visão de futuro e de jogar o jogo do infinito. O Exatamente. Bordão. Que é ouvir e falar, cara, vem pra cá que a gente vai jogar o jogo do infinito aqui. E, na verdade, quando você tem um ambiente que é legal, que as pessoas gostam de fazer parte, você tem uma cultura onde as pessoas se desenvolvem, crescem com base no mérito, óbvio que os bons eles vão querer ficar. Sim. Porque às vezes os empresários falam muito disso, a gente não consegue segurar boas pessoas, elas saem. Aí vem uma pergunta, cara, e se você fosse bom, você ficaria na tua empresa? Então, uma pergunta que normalmente coloca a pessoa para pensar, porque a lógica é o quê?
Quando é que eu vou ficar num negócio? Eu já fui CLT. No começo da minha carreira foi CLT. Até os 21 anos. Até os 21 anos, entende? Comecei com 14, que na É. época podia, né? Hoje é um pecado não poder, mas na época podia. Mas, na verdade, eu comecei com 13. A empresa me segurou irregularmente aí por uns 6 meses, mais ou menos. Olha só. Mas assim, ó, cara, quando é que eu ficava nas boas... Quando o lugar era legal, era bacana de trabalhar, um ambiente bom, cultura boa, me desenvolvia, era reconhecido. Opa, vamos ficando? Porque eu sempre fui como CLT, eu sempre entrei com um cargo e eu saí quase que no limite, lá até onde eu podia crescer. Né? Mas por quê? Porque eu entregava resultado, mas o que eu esperava? Reconhecimento pelo meu resultado. Então tem empresas, que eu acho que é válido a gente trazer esse assunto, tem empresas que às vezes ela não tem nem clareza do resultado. Qual é o resultado que eu espero do colaborador? E, se eu pago um salário pro cara, eu tenho que esperar um resultado, tem que ser uma coerência nisso. Sim. Tipo assim, ó, imagina se combinar com o colaborador, eu vou te pagar 8. Aí chega dia 5, esse mês eu te dá 6. O cara vai ficar feliz? Nem De vai ficar forma na alguma. empresa. Nem vai ficar, vai espernear, vai cobrar os direitos. É. Agora, eu peço um resultado e o cara não me entrega, eu vou aceitar? Agora, se eu não tenho uma clareza do que eu espero, Combinado não combinado dói. não dói. Agora, se não combinou, não cobre também, né? É, Ninguém quer trabalhar em empresa zoada. exatamente. Mas eu queria te fazer Ninguém. outra pergunta aqui, ó. Porque você tem 4 escritórios com perfis diferentes, com serviços diferentes, e mais a escola aqui dos Gestão. escritórios, né? De Isso. gestão. Exatamente. Hoje, qual que é o teu envolvimento nesse negócio todo, nessa cadeia toda? Cara, vamos lá. Na empresa de educação, eu sou o CEO ainda, estou Uhum. na diretoria executiva. Voltei, tive um CEO por muito tempo, e a gente abriu uma escola maior agora, que é o seguinte, eu sempre fui o professor dessa escola. Tá. Nunca pensei em lançar outros professores. Uhum. E eu saí como chefe, vamos falar assim, gerente, né? O CEO, eu saí faz 2 anos, porque eu achei um cara fantástico, assim, que trabalhou juntos, chamei ele para ser nosso head de marketing, ele foi durante o período, e eu falei, cara, tá aí, vamos ser CEO, ele, bora. Aí, beleza. Aí foi muito bom, é uma época muito boa, você tá só no conselho de sócios, é uma época maravilhosa, mas eu ainda era professor lá, né? Essa empresa eu nunca vou sair do operacional, porque eu dou Claro. aula, né? Dou aula. Mas é um operacional estratégico. Isso, sim. E eu amo dar aula também. Essa operação eu gosto. E aí agora o Morel saiu e foi para essa escola, onde a gente está tendo outros professores e está liderando esse outro business, né? E eu voltei a ser CEO aqui e do escritório de advocacia da matriz eu sou o CEO. Então das quatro sedes eu sou o CEO também. Mas só que o CEO, eu sempre falo isso. Eu fico o quê? Basicamente eu analiso CAC LTV. E a primeira linha das métricas que se destrincham daí. Exemplo. No escritório de advocacia eu olho CAC LTV. Então o que eu olho? Churn para ver LTV, né? Churn. Quantas empresas saíram, por exemplo, da nossa operação de Florianópolis? Saíram 2 empresas nesse mês, que é o limite do churn, né? A gente atua com 263 empresas hoje, pelo menos hoje, né? É muita gente entrando, né? E saindo também, né? Claro, Infelizmente. normal. Aí renovação, churn e indicação. São os 3 indicadores que eu olho para LTV. Também para CAC. Indicação reduz o meu CAC. Quanto Com mais certeza. indicação eu ganho lá na ponta, mais eu reduzo o meu CAC. Mas eu vejo o quê? Retenção e churn. No CAC, eu também, no escritório de advocacia, eu vejo o CAC. A gente faz funis de palestras, funis no perpétuo, tem os nossos influências, a gente utiliza influências e eu estou sempre olhando quanto que a gente está investindo e quanto que eu estou comprando. Eu sempre falo para os meus alunos, assim, o CAC é como se fosse numa vendia comprar cliente. Você olha e fala assim, quanto que eu tenho esse mês no caixa que eu posso gastar com esse orçamento? Não, eu tenho 40 mil, meu CAC é 4 mil, dá para comprar 10 clientes esse mês. Isso aí. Né? Então, eu fico olhando isso. Aí, dentro do CAC, eu faço uma análise por funil. Então, CAC por funil no escritório. E aí, assim, eu faço em todos os escritórios. Na empresa de educação agora também. A gente está fazendo um evento agora e tem que fazer o CAC desse evento. Então, eu fico vendo CAC LTV, CAC LTV. São as 2 métricas que eu vejo como se eu só. Quando não tá bom, aí eu falo, não, do CAC aqui, deixa eu ver o funil. Vamos descer para baixo nos Vamos outros descer. indicadores. Isso aí, não tá bom aqui, não, a gente não bateu a meta de indicação. Pô, vamos ver o NPS. Por que não teve indicação? A gente teve menos promotores. Aí eu vou descendo
as métricas, os indicadores que eu olho. Mas a vida é ver dashboard. A vida é ver painel e, lógico, conversar com os liderados, conversar muito, one-on-one, reunião, né? E vai lá no chão de fábrica às vezes, conversa com a galera lá também para descobrir o que foi que deu de errado. Mas eu acho que é isso. A minha função como CEO é olhar cá aquele TV e estar conversando com o meu time, com os meus liderados e às vezes também tendo uma visão mais global visitando nesses dois negócios. Aí tem contabilidade, nessas outras agências que eu tenho sócios operadores que são CEOs dessa empresa. Aí eu participo só do conselho, uma vez ali por trimestre, a gente para e vai ver a fundo os indicadores, mas a gente tem um dashboard também, que você pode pedir uma reunião no mês ali para estar acompanhando. Basicamente é o resumo da obra aí. Perfeito. Eu te fiz essa pergunta estrategicamente, por quê? Porque 97% dos donos de empresa não interessa o ramo, não interessa onde eles estão. A estrutura dele imagina um sistema solar, tá? Você tem o Sol no centro e os planetas orbitando ao redor. Quem é o Sol ali no centro? Adivinha? O dono do negócio. É o cara que pega isso aqui, coloca lá, liga para aquele cliente, faz tal coisa. Ele tem líder, mas o líder só reporta a situação para ele. O líder mais executa do que lidera e ele passa o dia ali resolvendo pepino. E pior, chega no final do dia orgulhoso. Nossa, como eu sou fodão, né? Resolvi um monte de coisa aqui. Foi ocupado, mas não foi produtivo. Mas um estrategista, o que ele faz? Ele olha números do negócio, ele baliza com estratégias do mercado, com um olhar lá para fora, porque as grandes oportunidades de uma empresa não estão internamente. Sim. Então, essa bobagem de o olho do dono que engorda o boi, o cara que enxerga isso, que é olhar para a equipe, para mim está perdendo uma ótima oportunidade. Por quê? As oportunidades estão lá fora. Então, eu olho meus E a equipe está indicadores, infantilizada. eu me balizo em quem está melhor do que eu, não em pangaré, né? Que nem você falou, né? Não, eu me balizo em quem está melhor do que eu e eu ajusto, os alazão. E eu reconfiguro a minha estrutura, processos, cultura, gestão, para entregar esses novos indicadores do jeito que eu quero, minha nova meta. Então, isso é papel de um CEO. Perfeito. E se, por exemplo, você tivesse ali o tempo todo só simplesmente olhando os números, sem estar conversando com a tua equipe, sem estar entendendo, você acha que teus números iam melhorar ou piorar? Nossa. Com certeza piorar. Você tem que estar ali, você tem que estar ouvindo. Eu acho que a função do líder, eu gostei muito, Campo, que você trouxe também de sair e ver, né? Sair do negócio. Sair do negócio. E olhar para fora também. Mas internamente, Claro. você tem que. Eu tenho essa visão ainda, pode ser mais old school, mas você deu o caso lá do caboclo da faca. Ele foi lá botar a mão na massa. Aí ele para mim eu concordo contigo, tá totalmente errado. Mas ele tem que rotineiramente dar aquela. Vem cá. Lá a gente tem um one-on-one, que eu faço da minha cabeça. Que eu tenho um one-on-one com todos os liderados, né, da empresa. Tem um setor de negócios que a gente chama, que é marketing e vendas, tem um líder lá. Tem um setor operacional, que é dividido em controladoria e área técnica, tem um líder. E tem um setor administrativo, financeiro, que tem outra líder. Eu reúno com esses três todos os dias. A gente faz sprint diário. 15 minutos, todo dia, começo do dia. E a gente vai desencadeando esse sprint. Então, eu faço com os líderes. Terminou os nossos 15 minutos, os líderes fazem com os liderados, né, que são os gerentes, e os liderados fazem com os liderados dele. Todo santo dia. Eu, de forma aleatória, isso não vi nenhum livro, não, foi vozes da minha cabeça, eu vou lá um belo dia, olho para alguém com questão de energia, intuição. Tem gente que chama isso que é de Deus, eu acho que Deus que fala comigo ali. Eu falo, cara, eu vou conversar com esse fulano ali. Pode subir na minha sala, o caboclo sobe se preocupado. Apavorado, né? vou pra Vai rua. me demitir. Você vai me demitir. O que eu fiz? Cara, como é que você tá gostando de trabalhar aqui? Aí eu faço aquelas 4 perguntas daquele livro, A Estratégia do Oceano Azul, da René Melbourne e Kim. Esqueci o nome. Cara, é porque esse livro é fantástico. Muito bom. game changer. Que é o cara, o que a gente tá fazendo aqui para você que você não tá gostando? Um erro da empresa. Aí ele vai lá e faz. O que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo que a gente poderia fazer? O que a gente está fazendo que não faz sentido a gente fazer? Que a gente pode parar. E o que a gente está fazendo que a gente possa fazer mais, né? Que você gosta. E aí, cara, e tem alguma coisa que você acha que você pode melhorar? Tem algo que eu Euro, posso melhorar? E de forma aleatória. Você pega essa pessoa, cara, sempre tem ouro ali. Sempre tem ouro. Ele vira e fala, pô, Euro, eu acho que, por exemplo, a gente tinha uma coisa besta que era sexta-feira, a gente faz um lanchinho juntos. E aí ele, pô, Euro, o lanchinho de sexta, cara. Aí teve um pessoal falou mal do lanche uma vez lá, o Morel,
que era o CEO da época, cortou esse lanche. Falou, pô, Estão sacanagem, reclamando, vou velho. A gente tirar. tá dando esse Tô lanche dando, pra ele galera, tá reclama. reclamando, vou tirar. Aí ele ficou puto, tirou. E eu voltei, né, a ser CEO quando o Morel foi para outra empresa, e eu conversando, fazendo essa ronda, né? O pessoal, não, pô, esse lanchinho era importante, porque a gente ia trocando ideia com a galera de outro setor, e tinha uma comunicação mais Era o informal. networking que acontecia ali, né? E era bom isso daí. Eu falei, cara, vamos voltar com o lanchinho, vamos voltar com o lanchinho. Mas ó, não reclama não, galera. Seguinte, vamos fazer uma votação aqui, se estiver dentro do orçamento, a gente compra se vocês quiserem, mas não é para reclamar, não. Pronto. E aí voltamos com o lanchinho. Então, eu acho importante o dono que está na vamos lá, diretoria executiva. Porque tem um dono que está ali, já venceu. Eu falo assim, no final da jornada, que é o quê? Presidente de conselho. A empresa já outra roda, coisa. já tem diretoria executiva e tudo mais. Mas quem é o CEO ali, para mim, o dono que é CEO, ele tem que ir lá no chão de fábrica ainda. Tem que dar um rolê lá. Mas Tem o que que você está olhar. falando Tá é uma certo, isso parada sim. que a gente defende muito. Que eu defendo o quê? O dono, ele tem que sair do operacional, mas ele não deve sair da operação do negócio. Que é justamente isso. Eu preciso saber o que está acontecendo na minha empresa, que os clientes estão percebendo, que a minha equipe está percebendo, que os meus fornecedores estão percebendo. Afinal, a parte mais interessada sou eu. Agora, não significa que eu estou lá executando, mas eu estou ali são acompanhando. pequenos ajustes de vez em quando que com o olhar estratégico, aquele olhar de fora, de planta baixa do local ali, né, da empresa, o empresário vai lá e diz, e se você Muda parar de aqui, fazer ajeita assim, ali, muda é. isso daqui, é ali que faz o negócio prosperar. Porque é esse enxergar. É o olho do dono que engorda o boi, né? A mão. Isso, acho que é a É, melhor Pronto. explicação É o possível. Não é olho, você tem que mão. Não é olhar. mão. Você tem que olhar, É. mas não é sua mão. Mas e o olho no lugar certo. Sim, Entendeu? E sim. tem gente que confunde isso com estar em cima das pessoas. Não. Não, se eu tenho atendimento, eu tenho que estar lá atendendo. Se eu tenho entrega, eu tenho que estar entregando. Cara, eu vou olhar como aquilo está acontecendo. Mas não eu não lá preciso. fazer no lugar dos outros. Até porque, se eu tenho lá 5, 6 funcionários, eu consigo olhar todo mundo. Quando eu estou lá, né? Aham. Quando eu não estou, aí Deus o livre. Mas e quando eu começo a crescer, eu tenho 40, 50, e aí? Vou Quando botar tem gerente para 4 fazer isso? unidades, faz como? Não Exato, enxerga tudo não de tem todas as como. unidades. Não Não tem como. enxerga. É. Não tem. Não enxerga. E assim, eu vou te falar, eu acho que a maioria dos empreendedores, eles são os pangareiros que se tornaram alazão. Pangaré, é. Se tornam alazões. Os se que tornam. tornaram alazão, eles não são filhotes de alazão. Eles se tornaram alazões. E eu acho que ele nem imaginava. Porque eu lembro do meu escritório, gente, era eu, um sócio, depois ter a minha sócia atual, que é a Ju. E, cara, você não imagina ter 116 pessoas numa operação, que às vezes você, caramba, acabou de entrar uma pessoa, qual que é o nome da pessoa? Nem sabe quem é. sabe quem Qual é o Foi setor? contratado lá em Cuiabá. E aí tu olha e fala, caramba, você não foi preparado para isso do ponto de Uhum. vista de você, digamos assim, você não nasce sabendo isso. Não. Não. Mas é interessante esse ponto, porque tem muito empresário, e eu, inclusive, eu já pensei assim, no começo da nossa primeira empresa, a gente pensou isso. Um dia a gente vai poder pagar bons salários, vai contratar pessoas com capacidade, com competência, e tudo vai se resolver assim como um passe de mágica. O detalhe é que 15 anos depois a gente tinha uma equipe bem estruturada, gente que ganhava mais do que eu, gerentes extremamente qualificados, e adivinha? Eu preso na operação 14 horas por dia, no operacional do negócio. Eu era o sol do meu sistema solar. Mas por que eu estou falando isso? Porque muita gente tem essa visão. Não, quando eu crescer, vai ter isso, vai ter aquilo, quando a minha empresa for grande. Mas a realidade é que a empresa só vai ser grande se num determinado momento você parar, dar um break nisso. Não, eu não posso mais ser o sol desse negócio. Eu tenho que preparar a minha empresa. A empresa não cresce por acaso. Se ela crescer por sorte e você não se organizar, não vai se sustentar. Sim. Não, porque o empresário não aguenta. Não aguenta. É muita demanda para cima dele. Aí ele acaba sendo o freio de mão puxado do crescimento da própria empresa. Exato. Aí tem muito empresário que chega para nós e diz assim, bati no teto do crescimento. Mas por quê? Você não tem capacidade de produção, não tem capacidade de entrega? Não. Se eu crescer mais, eu não aguento, vou parar no hospital. Meu coração tá aqui, ó. É estresse, é burnout, é ansiedade, é tudo junto. A palavra de ordem é gestão, porque só a gestão faz uma empresa crescer com mais lucro e liberdade. Mas se gestão é o teu gargalo, você não entende o que exatamente está atrapalhando na gestão, que impede a tua empresa de crescer com lucro e liberdade, eu tenho um convite para te fazer.
Eu vou disponibilizar alguns horários dos nossos melhores especialistas para que eles possam conversar com você, entender o seu momento, entender as suas dificuldades e apontar onde que estão as falhas na tua gestão. Nessa reunião, eles vão te apontar alguns caminhos assim para que você consiga fazer a tua empresa crescer com mais lucro e liberdade. Ou aqui na tela, ou aqui na descrição desse vídeo vai ter ou um QR Code ou um link. Entra nesse QR Code ou no link, preenche o cadastro e aguarde o nosso contato no teu WhatsApp, porque a gente vai marcar a reunião com o especialista mais apto a te ajudar. Bora clicar? E agora uma coisa bem importante assim, que eu não posso deixar de falar aqui nesse podcast. Você vê, o Euro colocou um CEO na operação, né? Mas você colocou um CEO quando você estava pequenininho ainda? Não. Olha aí, ó. Entende? Então tem muita gente que acredita isso. Meu, eu não sei fazer uma gestão, eu não sei tocar um negócio, eu vou contratar alguém para fazer para mim. E quando vê a operação afunda. A gente tem uma sociedade, eu e a Cris, que tem um presidente, né, que é mais figura do que qualquer outra coisa, mas tem um CEO contratado. Pô, mas é uma operação extremamente grande, complexa, com estrutura. Então as coisas... Quantos funcionários As coisas... já passou de 4, tá quase 5 mil. Mas já passou... assim, ó, existe um momento para eu delegar certas coisas, né? Tipo, pô, imagina que quando você colocou esse cara, você já tinha toda uma estrutura, processos, líderes de setor, a coisa já estava andando, tudo comentada. Tipo, então, agora você toca daqui para frente e melhora daqui para frente. Errei? É isso. É isso. Mas qual é o problema? O problema é quando o empresário diz assim: eu gosto de fazer o café da minha empresa. Varreu o chão. Só falo que eu já vi, bastante. É, Empresário que faz o café da empresa para os funcionários. 40, 50 funcionários. Normal. Eu gosto de varrer o chão da empresa porque é meu anti-estresse. Então eu quero contratar alguém para fazer os processos e os playbooks da minha empresa, sabe? Então, cultura vem de fora? Não. Processos, jeito de trabalhar da empresa vem de fora? Não. Vem de cima para baixo. Tu quer ser empresário? Aprenda a ser empresário. Senão vai trabalhar para alguém. O que a Cris está falando é não delega ou indelegável. É simples assim. Delega o café. Cara, isso é loucura. Eu acho que é isso que a Cris está trazendo, que é tipo assim, um cara que ele não delega, vamos lá, é o cara da palpitação do coração, né? Ele ainda quer fazer as coisas e o que interessa ele não faz. Não faz. Sim. Né? Que é isso que vocês trouxeram. Os POPs ali e tal, mapear os processos, trazer gestão, criar liderança, criar cultura. Mas vê se faz sentido. Aí tem uma segunda fase, que eu acho que alguns alunos de vocês devem passar, porque eu tenho um aluno meu que passa. Que é o quê? Quando ele começa a fazer e ele de fato delega a operação, a coisa começa a fluir sem ele e ele começa a sentir a culpa de estar sem fazer nada. Nada, porque ele tá fazendo, ele tá olhando o indicador, mas ele olha e fala que é como o caboclo lá da faca. Não, eu tenho que ir lá fazer uma faca ali, senão ele sente culpado. Dar o exemplo, né? As pessoas acham que estão sendo exemplo. Que loucura, né? Agora, vamos falar sobre essa questão de exemplo? Para mim, o que é exemplo? É eu olhar para a pessoa e pensar assim, eu queria ser que nem ele. Tem sentido? Sim. Agora, você acha que algum funcionário, pensa aí, cara, algum funcionário vai querer ser igual a um patrão que chega às 7 da manhã, sai 10 da noite, tem que fazer tudo e fica sobrecarregado, não pode tirar férias? Alguém vai querer ser igual a esse cara? De forma alguma. Nunca. De forma alguma. É o que mais trabalha, o que mais sofre. Eu fica não reclamando quero às vezes porque não tá sobrando dinheiro na conta dele. Reclama, repassa pra equipe, né? E muitas vezes o cara, ele começa a pensar assim, pô, se eu crescer nessa empresa, eu vou ter que ficar igual esse cara. Quero isso aqui não. Né? Vou lá fora buscar oportunidade. Cara, num lugar organizado. É muito isso. E assim, é inconsciente muitas vezes. Eu vejo que a pessoa nem vê que ela mesma está se auto-sabotando, ela mesma que está ali criando gerando demandas que não é ela para fazer, porque ela acha que é importante. Importante, exatamente. Eu tive um caso, até recentemente a gente descobriu, comentei até no outro podcast que a gente gravou, recentemente a gente descobriu um caso, que tem gente que entra na nossa metodologia, quando ele entra a gente olha para a realidade dele e constrói um plano que é dele. Dentro do nosso método, o que ele tem que aplicar, a ordem certa, um passo a passo bonitinho. Legal. E algumas pessoas ali, uns 15, 20%, simplesmente não executam aquilo ali. Pagam, mas não executam, não participam. E a gente começou a ir atrás, vamos tentar entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Até que eu comecei a ouvir de gente que dizia assim, mas eu chego na minha empresa planejando, hoje eu vou fazer o plano.
Mas eu chego lá, aí tem um problema na execução, na obra, no projeto, não sei o que, aí eu tenho que me envolver. Mas sabe o que é pior? Eu fico torcendo para que isso aconteça. Olha que louco. Porque daí eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Síndrome do herói. Autossabotagem. Síndrome do herói. A gente Autossabotagem. chama empresário herói, inclusive. Síndrome do herói. Síndrome do herói, né? Você vê como é doido, né? Tem E muitos assim, capítulos nessa história, muitos. né? Muitos capítulos. É por isso que a gente diz pro pessoal, Pausa faça estratégica. pausas estratégicas, porque é assim que você vai conseguir organizar as tuas ideias dentro da tua cabeça para fazer aquilo que é certo para tua empresa e certo para tua vida. Porque uma empresa não deixa de ser mesa, cadeira, parede, equipamento. Isto é um Uhum, CNPJ. uhum. O que que toca uma empresa? São CPFs. Então, de gente também a gente precisa aprender. A gente, porque nós somos empresários também. Então, É todo muito santo louco. dia a gente está aprendendo e melhorando a Posso respeito fazer uma disso. pergunta pra você? Deve. Cara, vê um negócio que é muito louco. Existe a objeção do não ter um tempo pra aplicar? Só umas Sim. 50 vezes por dia, assim, não mais do que Eu isso. não tenho tempo pra aplicar a metodologia Uhum. de gestão. Eu não tenho tempo. Como é que vocês quebram isso? Na verdade, Primeiro, antes de você dizer o que quebra o campo, ele tem uma frase que ele diz assim: o cliente chega e diz, eu tô com dor de cabeça. E aí, chega pro médico, né? o paciente Sim. chega lá pro médico, doutor, eu tô com dor de cabeça. O que eu faço? O que eu faço? O doutor diz assim, ó, tá aqui a prescrição, Toma essa remedinho, dipirona aqui, toma essa aspirina. dipirona. Aí, beleza. O cara vai lá, compra a dipirona, deixa lá em cima da mesa dele e diz assim, eu não vou tomar agora, porque tá doendo minha cabeça. Volta no médico dali um tempo, e aí passou? Não. O senhor tomou a dipirona? Não. Por que não tomou? Porque eu tava com dor de cabeça. É isso. É isso. Então tem que organizar a empresa para ter tempo? Mas para ter tempo tem que organizar? Mas, exatamente. Mas assim, ó, é uma brincadeira que a gente sempre faz com o empresário, assim. Quando a pessoa comenta, não tenho tempo para aplicar a tua metodologia. Eu quero ouvir como você faz também, quero aprender, mas vou te contar como é que eu faço. Aí eu faço uma pergunta. Imagina aquele dia que você chega na empresa, dá tudo errado. Funcionário não veio, máquina quebrou, cliente não pagou, faltou dinheiro, tá um horror. Você tá se virando nos 30, você não tem tempo nem de ir no banheiro. Só que nesse mesmo dia, bate na tua empresa e é um fiscal lá do Ministério do Trabalho. E ele diz assim, você junta esse e esse documento até o final do dia, ou senão eu vou te dar uma multa de R$500 mil. O que você faz? Opção A, você diz pro fiscal, meu amigo, me desculpa, mas eu não tenho tempo. Não vou fazer isso agora. Ou você larga tudo e vai fazer isso. Prioridade. Prioridade. Então, tempo é uma questão de prioridade. Quando você coloca prioridade, você faz. E a outra coisa, quando você quebra esse ciclo de eu saio da operação, do operacional do meu negócio, eu saio da rotina de apagador de incêndio, eu não preciso fazer isso o dia inteiro. Pega lá 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, meia hora por dia. Você não tem meia hora por dia? Não, meu horário é realmente exprimido. Você não pode ficar meia hora a mais para trabalhar pelo estratégico da tua empresa? Não precisa pivotar tudo assim do dia para noite e Por que virar. não? Virar. Não precisa. Meia hora, você não precisa mais do que isso. Meia hora fazendo diferente, com constância, é melhor do que eu parar uma vez na semana e ficar o dia inteiro. Porque eu Sim. formo o hábito. Mas eu queria ver como é que você quebra. Não, bacana, bacana. Né? É algo muito parecido. Eu sempre falo, a razão pela qual você não está fazendo algo é a razão pela qual você tem que fazer. É. Né? Não tô tendo tempo, então você vai continuar sem tempo. Mas eu lembro de uma história do meu pai, que Conta. ele foi estudar fora, né? Estudar lá no Reino Unido, com a bolsa que ele ganhou, e isso foi na Irlanda. Chegou lá, vamos botar 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás. E aí ele chegou lá e falaram bem assim, pô, Euro, que bom que você tá, meu pai, eu sou o Euro Júnior, né, meu pai também é Euro, vamos ali numa cachoeira, que bom que você chegou, ele foi no verão, ele foi lá com o pessoal, né, como se fosse uma república, né, tal, pegaram, vamos alugar um carro, alugaram um sedanzinho, e foram lá pra essa cachoeira, tal, nadaram na cachoeira, pá, beleza. E aí a gente foi em 2017 pra Europa de novo, e a gente foi lá. Na mesma cachoeira. Foi lá visitar o pessoal e fomos na mesma cachoeira. Eu nunca vou esquecer que no caminho o pessoal foi alugar. Ah, não, calma aí que faltou uma informação importante. Lá atrás estava tendo um plebiscito na Irlanda, que o governo virou e falou assim, cara, qual que é a política pública que vocês gostariam que fosse prioridade para os próximos 20 anos? E o povo votou em educação.
Legal. né, no plebiscito. Educação, e o governo falou, pô, educação. E aí depois voltamos lá, depois de 20 e poucos anos, quase 30 anos, e a gente foi ir nessa mesma cachoeira. E foi alugar o carro. E aí chegou lá, a gente alugou um 4x4. Uhum. E aí, pô, a gente, 4x4, meu pai, por que na outra vez a gente foi com sedã? Aí ele, cara, as estradas não estão muito boas, velho. Não estão muito boas, porque o governo não tinha dinheiro para melhorar tudo. Uhum. Foi pra Mas educação, não foi para as educação. Foi para estradas. educação, não foi para as estradas. Mas olha o IDH. Eles saíram de Uhum. 170 para um IDH ali de 13. Olha Então só. melhorou o indicador assim brutalmente, o que consequentemente trouxe outras melhorias, mas não dá para melhorar tudo. Essa lição que ficou muito forte sobre o que é priorizar. Que priorizar. E eu acredito que o empresário ele tem que dormir no caos. A gente já vive o caos, mas a gente provoca o caos. E eu vou te provar. Que é o quê? Você vira e fala bem assim, pô, minha empresa, meu operacional tá um caos. Aí você vai lá e organiza. Aí você faz os processos, cria as rotinas, cara, contrata gente boa, treina. O que você faz? Relaxa. Nada. Você vira e fala, pô, agora eu vi que dá para vender mais. Eu vou entrar no marketing aqui digital, no varejo, pá. Arruma outros problemas. Você tem que arruma outro resolver. problema. Aí É. tu chega e começa a bagunçar a tua operação de novo. Porque, não, aí tu vai organizar ali o seu canal de aquisição, os canais de aquisição, o time de venda, você começa a vender muito. Vou ter mais gente, Vai mais setores. bagunçar o O teu operacional. atendimento. Então você Uhum. fica ali, digamos assim, você causa um estresse controlado, obviamente. Mas o primeiro passo, eu acho que é o mais difícil. É quando o empresário nunca estudou gestão. Ele tem uma coisa que, como vocês falaram, orbita ao redor dele, tudo é ele, tudo nas costas dele. E ele tem que dar o primeiro passo para organizar esse caos. É quebra de quadro, né? É quebra de quadro. Aí eu acho que, assim, o cara que vence isso, ele venceu a pior batalha da vida empresarial dele. Quando ele Verdade. consegue essa primeira do tipo, meu Deus, tá organizado. Morre, duas perguntas. morre o operador, nasce o empresário. Nosso empresário. É duas Isso. perguntas que eu recebo sempre, tá? A primeira é, o que faz primeiro? Organiza a casa ou cresce? E a resposta é simples, as duas coisas. É duas Vai pernas. rodando em paralelo. Duas pernas. E a segunda Organiza, pergunta cresce, é, organiza, quando é que eu termino de organizar os processos? Quando você parar de crescer. Nunca, Se você né? não quiser parar de crescer, nunca, cara. Por quê? É mais gente, é mais setor, é mais departamento, é mais canais de aquisição, é mais jeito de entregar. Melhoria É o jogo do infinito. constante, É o jogo do infinito. Exatamente. É o jogo Agora, do quem é que infinito. ganha esse jogo? Aquele cara que realmente entende o jogo. Entende que isso faz parte. Ou seja, não é o cara que é acomodado. É isso. Né? Porque tem um empresário que se acomoda. Não, cheguei até aqui, aqui tá bom, pago meu carrinho, minha casinha, minha vidinha. O problema desse cara é que vai chegar um concorrente e vai esmagar ele. E aí ele vai culpar governo, mercado, Não. funcionário, enquanto a culpa é dele que se acomodou. Simples assim. É isso. Cara, eu acho assim, se você chegou no momento da sua vida, eu vejo isso pelo meu sogro, que ele é empresário lá em Santa Catarina, na loja de tecidos, muito boa, muito grande, fatura bem. Mas você vê que ele quer desacelerar. Uhum. Você chegou ali, cara, 70, e você vira... Porque eu falo assim, hoje em dia, né, as pessoas que estão nascendo hoje, segundo a Harvard Health, vão viver 150 Ah, anos. vão. Tranquilo. Então, assim, a gente vai beber muito mais. Mas, cara, você tá nos 70, você quer dar uma desacelerada? Pega alguém, aquela melhor liderança, cara, e bota lá no negócio, cara. Faz um partnership bacana com ele. Bota ele com fome pra ele ter uma boa fatia desse negócio, se esse negócio prosperar. Sabe? Você subir a montanha. Uhum. Cara, traz alguém pra subir a montanha com você. Porque esse cara vai estar com o gás da sua juventude lá atrás, É. que se você abrir uma janela de oportunidade pra ele crescer, fazer o seu negócio crescer, cara, você vai ver que esse moleque dobra o tamanho da tua empresa, ou seja, você abriu mão às vezes de 5, 10, 15, 20% do seu negócio em 5, 10 anos, mas ele dobrou, ele fez você ganhar muito Mas dinheiro. aí que tá, não é o cara que vai dividir o teu feijão com arroz, né? O Não, cara é vai trazer um multiplicar. bifezinho, um ovinho, né? Exato, Só exato. batatinha frita e botar junto ali, porque senão exato. não vai rolar, né? Eu acredito muito saladinha. nisso do... Quando você joga o jogo do infinito, porque tem empresas, eu gosto muito do... me fugiu, Jim Collins. Ah, Feitas para vencer, Uhum. feitas para durar. Por que tem empresas que têm 300 anos? Cara, são empresas que têm sucessores que não necessariamente são empresas familiares, mas que têm sucessores. Exatamente. E se você, empresário, é o sol do seu sistema solar e não prepara uma empresa que tenha vários sóis, que possa ter, né, núcleos que se comunicam e não prepara um sucessor, cara, você nunca
vai chegar eu acho que todo mundo chega a um momento que você quer desacelerar. Esse momento, você vai estar se sentindo o quê? Órfão ali, que você vira e fala, cara, não posso sair. Que Não minha posso empresa... sair. Mas então... Mas aí, ó, esse é um ponto que eu tenho que chamar muita atenção aqui do pessoal que está escutando a gente. Porque é bom e é maravilhoso, a gente tem que ter as pessoas que são o nosso braço direito, nosso braço esquerdo, as pessoas que vão tocar. Mas tem muito empresário que usa, vou usar um termo, me desculpe usar o termo, mas é o termo correto, que usa a arrogância para pegar essas pessoas. Não pega essas pessoas que vão fazer multiplicar. Ele pega o cara acomodado que está lá no canto, que de repente é o vendedor lá da loja de tecidos e coloca ele porque ele quer desacelerar. Empurra o cara, né? Empurra Joga o cara por conta de arrogância. Acredito no teu Sim. potencial. Eu não quero mais. É. Eu vi um empresário que ele tinha 2 unidades, tá? E era uma indústria de plantava hidropônicos, tá? Sim. E ele tinha o cara que era o braço direito e o braço esquerdo dele. A braço esquerdo dele, ele chamava assim, ela já estava com uma empresa montada no mesmo segmento que ele, do outro lado da rua, ele não tinha nem percebido Aprendendo ainda. com ele. Aprendendo com ele, Pegando pegando o os dinheiro clientes, dele, porque dinheiro. ele pagou muito mais para ela, porque ele estava em Bariloche tirando férias sem olhar os números da Sem empresa, olhar- Não, mas eles têm sem um- liderar a empresa dele. Ele simplesmente pegou e largou no colinho dessas cobrinhas esse criadas. é o pseudo-estrategista, como a gente Sim. chama. É o cara que pegou alguém, largou ali na operação, largou na gestão, dá teu jeito aí, que é isso que eu vou E virar se as acha o costas. bambambam. Por isso que eu chamei de Não. arrogante. Mas é vamos lá. comum, O é que eu tô comum. falando é diretoria É comum. executiva. Tem que Cara, fazer Você direito. bota alguém na... Sim, mas, Tem que cara, fazer você... Até você morrer, porque você é acionista dessa empresa. Você tem que olhar o quê? Balanço, deve ser, Exatamente. Com indicadores, certeza. porque você é o presidente do conselho. Alguém vai ser o presidente lá da diretoria executiva. Cobrado para entregar certos resultados. Exato. Você não precisa estar lá. Cara, você pode ir uma vez a cada 3 meses no negócio no final da sua vida, mas, cara, você tá olhando os indicadores. Mas pra é que o que sempre. você está falando Pra é um sempre. negócio simples, cara. Porque o que é uma empresa? Uma empresa é um bem, Sim. é um ativo. Para mim, empresa é tipo um carro, uma casa. Eu não quero mais esse negócio, cara. Quer comprar? Uhum. Faz uma oferta. Teve um caso, eu estava me lembrando agora, eu e a Cris, não sei se você sabe, mas nós somos investidores, a gente investe em negócios. E a maioria dos negócios são na área de TI ou tecnologia, coisa assim. E uma vez a gente Legal. quis entrar num negócio diferente. Apareceu uma oportunidade, uma senhora lá, que ela tinha uma fábrica de cosméticos e ela queria se aposentar e queria vender aquela fábrica. E eu fui lá conversar com aquela senhora. E ela começou a me explicar. Não, minha operação é simples. Eu compro aqui matéria-prima, daí eu faço a produção, aí eu tiro a nota, daí eu visito os clientes. Começou a me dizer, começou a me falar, comecei a ouvir um monte de eu. E eu vi que tinha umas 17, 18 pessoas na empresa, eu perguntei para ela. Mas quando a senhora fala eu, a senhora está falando eu no sentido Empresa. CNPJ, empresa. Não, Campa. Essas coisas só eu faço. Porque é o segredo, produzir é segredo. Vender o cliente-chave é o segredo, só eu sei fazer. Manipular aqui só eu sei fazer. Comprar é só mim, então só eu faço. Aí ela me mostrou a relação de bens da empresa, né, que ela tinha feito para precificar. Eu olhei aquela relação e disse assim, ó, tem um problema na sua relação. Qual o problema? Eu não vi o seu nome. Ela, como assim? Etiqueta de patrimônio. Não, tem um monte de maquinário, um monte de coisa, mas não está a senhora aqui como patrimônio. Mas por que eu estaria ali? Porque a senhora é a sua empresa. Para funcionar precisa da senhora aqui. Não toco, não tem como tocar assim a senhora. Não, mas eu te ensino a fazer. Digo, legal, só que eu não quero aprender. Eu quero comprar um negócio funcionando. A senhora não tem um negócio. A senhora tem uma operação que depende da senhora. Moral da história, isso já faz o quê? Uns 8 anos? Mais ou menos, né? Acho que é. Até hoje ela não vendeu essa empresa. E ela não vai vender essa Não empresa. vai. Não vai. Quando ela literalmente cansar, ela vai simplesmente vender tudo, maquinário, desmanchar e acabou. Vai vender as demitir gente. máquinas. Vai vender o que não vale nem perto, porque, né? Provável. Provável. Empresas foram feitas para perpetuar o dono. CPF tem data de validade, a gente morre. Empresas são mortas. Exato. Nenhuma empresa morre. Ela não tem data de Ela é validade. assassinada. Ela é Cris, não nem morta, assassinada. é assassinada. Então, ou você faz uma empresa para perpetuar, para deixar um legado para ela ser vendida, para ela ser herdada, para ela continuar depois da tua vida, ou você está sendo incompetente como empresário. Vamos Simples criar assim. até uma comparação aqui agora nesse podcast, né? Criar uma empresa sem gestão para depender do dono é tipo criar um filho
que você não prepara para o mundo. É isso. Não sabe nem comer sozinho, nem tomar banho. Tem que dar comidinha na boquinha e trocar a fraldinha. É isso. É isso. Muito louco. Muito É louco. louco demais. Louco Esse demais. papo aqui eu acho que duraria umas 3 horas tranquilamente, né? Flui, mas a gente tem prazo, né? Recados finais, Cris? Sim. Se você gostou desse podcast, você pode estar vendo ele ou ouvindo ele ou no YouTube ou no Spotify, ou seja, onde for que você recebeu esse link aqui. Faz uma coisinha agora. Curte esse podcast. Compartilha com outros empresários ou pessoas que você acredita que precisem desse conhecimento. Faz isso. Manda para o pessoal, porque você recebeu de graça. Agora multiplica, porque você estará fazendo um serviço para as pessoas que você conhece. E elas vão te agradecer. Bora lá levar esse conhecimento do bem para o mundo. Muito bem. Euro, qual que é o Instagram e recados finais? Vai estar escrito Instagram também, mas se quiser falar aí, recadinho final também. Dr. Júnior, foi uma alegria estar com vocês. Bom revê-los aqui. Né? Espero que a galera goste. Quem gostou aí, não deixa de curtir e se inscrever no canal, porque eu já estou inscrito aqui. Se você está assistindo e não está inscrito, está dando mole. É só agradecer mesmo. Foi muito bom a troca. É aquele assunto que a gente falaria aqui 10 horas. Me sinto honrado pelo convite e muito obrigado aí pela troca. Gratidão da nossa parte aqui em você dedicar teu tempo, vim de Florianópolis especialmente aqui para a gente estar gravando esse podcast em prol do empreendedorismo, promovendo as pausas estratégicas. Euro, gratidão, meu querido. Bom demais estar com você aqui. Tamo junto. E você que assistiu esse podcast aqui até o final, o nosso muito obrigado. Deixamos aqui o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.